Olá, crianças! Sejam bem-vindos a mais um Devocional Kids com a tia Jaque. A tia Jaque está muito feliz de estarmos aqui novamente para nós estarmos meditando na palavra do Senhor, aprendendo mais histórias inacreditáveis, histórias incríveis da Bíblia. Você está feliz de estar todos os dias assistindo o Devocional? Que bom que você está gostando de estar na presença e está aprendendo mais de Deus. Agora vamos orar? Orar é falar com Deus. A tia Jaque vai botar um louvor e durante o louvor você entra em adoração. Se você quer dançar e falar, orar com Deus e louvar Ele, dança. Se você quer se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quer abaixar sua cabeça, botar sua mão no coração, faça isso, tá? Chama a atenção do Senhor nesse momento de adoração para você. Amém? Vamos lá. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Deus, por mais esse dia, Senhor. Tens liberdade, Deus, aqui no meio de nós, Senhor. Tem liberdade, Senhor, nos lares das crianças que nos assistem, Senhor. Tem liberdade, Senhor, para levar o Teu amor, Senhor. Para levar a Tua presença, Senhor, no meio dessas famílias, Senhor. Que eles venham se sentir, Senhor, amados, Senhor. Que eles venham sentir tão grande é o Teu amor, Senhor. Oh, Deus, obrigado, Senhor, por ser tão santo, perfeito. Obrigado por nos amar primeiro, Jesus. Nós somos a Tua casa, Deus. Fala para Ele, crianças, que você é o lar, Senhor. Diga a Ele que pode mudar tudo de lugar, tudo aquilo que tiver errado, que Ele possa mudar e colocar em ordem. Aleluia, Deus. Eu sou teu, mude as coisas de lugar. Aleluia, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado pela vida dessas crianças, Deus. Que elas venham, Senhor, sempre estar buscando, Senhor, estar na Tua presença. Que elas venham, Senhor, sempre estar buscando, Senhor, estar na direção, Senhor, que Tu tem para a vida de cada uma delas, Deus. Em nome de Jesus. Ah, crianças, que vocês venham buscar a cada manhã, a cada dia das suas vidas, Senhor. Venha buscar sempre, crianças, estar na presença de Deus, estar buscando a direção, aprendendo mais a palavra de Deus, em nome de Jesus. Tem liberdade, Senhor, em meio de nós. Nós somos a Tua casa, Deus. Sou teu lar. Canta, criança, esse louvor. E as coisas de lugar. Sou Tua casa, Tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia. De lugar, Senhor. Aleluia, aleluia. Que bom, né, crianças, estar na presença de Deus, falando com Ele, orando, buscando. É muito maravilhoso, dá nem vontade de sair, né? Mas nós vamos agora meditar na palavra do Senhor. Tá com a sua Bíblia aí? Muito bem. Então vamos abrir no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 5. Lembrando que a Bíblia é dividida em duas partes, no Velho Testamento e no Novo Testamento. E o livro de Hebreus, crianças, está no Novo Testamento. Muito bem. Vamos ver o que é que diz a palavra do Senhor? Diz assim, ó. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Diz assim a palavra do Senhor, crianças. Diz que jamais o Senhor vai lhe deixar, jamais Ele vai lhe abandonar. Eu não sei o que você possa ter passado ou você possa estar passando. Se você está triste por algo que aconteceu, por alguma coisa que alguém falou com você, ou alguém fez algum tipo de brincadeira que você não gostou, lhe deixou magoado, saiba, criança, que o Senhor está com você. Ele não te abandona. Ah, tia Jaque,
Lá no colégio, tia Jaque, tem alguém que me persegue, fica direto fazendo as brincadeiras que eu não gosto. Olha, ore ao Senhor. Coloque na mão de Deus, porque o Senhor, Ele está com você todo momento. Ele não te abandona. Combinado? Você já teve várias situações que você pode ter passado, crianças, mas a palavra do Senhor diz assim, ó. Como diz aqui em Hebreus 13:5, de maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei. O Senhor está com você, Ele está com nós. Faz assim agora, ó. Pega a sua mãozinha, combinado? E você vai repetir o versículo com a tia Jaque para memorizar. Quando chegar nesse dedinho aqui, você vai falar o seu nome, combinado? Vamos lá, ó. Diz assim, ó. Hebreus 13:5. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Jaqueline. Falou seu nome? Entendeu como é? Vamos repetir novamente, ó. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Jaqueline. Novamente, Hebreus 13:5. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Braia, Lívia, Thalita, Luiz Guilherme, Caleb, Davi Lucas, Esté, Cecília, Julinha, se você é o Douglas, se o seu nome é Braia, se o seu nome é Cristian, se o seu nome é Gustavo, Estevão, qual é o seu nome? A tia Jaque não sabe, mas o Senhor sabe. E Ele diz para você aqui, ó, na palavra dele, que Ele nunca vai te deixar. Nunca, jamais Ele vai te abandonar. O Senhor está com você, pequenino. Amém? Glória a Deus. Memorizou? Quando terminar o devocional, ó, continua, ó, pega a mãozinha e faz lá, ó. Hebreus 13:5. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Jaqueline, você sabe que o Senhor não vai te abandonar, o Senhor não vai te deixar. Assim diz a palavra dele. Está escrito na Bíblia. Isso mesmo, crianças. Amém! Agora, criança, nós vamos para o nosso momento da nossa lição. Você já se perguntou por que se chama lição? Por que a gente dá o nome de lição nas histórias da Bíblia? Sabe por quê? Porque, criança, sempre as histórias da Bíblia, o que está escrito na Bíblia é uma lição para a nossa vida, onde nós aprendemos como podemos fazer as coisas de forma correta, da forma que agrada o coração de Deus. Por isso se chama lição, é uma lição para a nossa vida, para nós aprendermos. Amém? A tia Jaque queria saber de você. Você já passou ou está passando por algum momento que alguém tenha zombado de você? Tenha caçoado, feito piadas com você? Você já passou ou está passando por um momento assim? E qual está sendo a sua reação? Ou qual foi a sua reação? Você já foi acusado de algo que você não fez? Deve ser muito ruim, né, criança, ser acusado de algo que você não fez. A história de hoje conta a história de um rapaz de 17 anos. Na época ele passou por várias situações assim. Eu estou falando de José. Você já ouviu a história de José? Não? Pois a tia Jaque trouxe para você. Olha aqui. José tinha família grandona, crianças. A tia Jaque tem uma família grandona, mas José, ó, ganhou da tia Jaque. E ele tinha um pai que se chamava Jacó e sua mãe Raquel. E ele tinha 11 irmãos. Um deles era Benjamim, que era mais novo do que ele, que era filho de Raquel e de Jacó. E aí, Jacó amava muito José. Jacó tinha uma preferência por José e isso deixava os seus irmãos com muita inveja. E inveja é ruim, né? É um sentimento ruim, né, crianças? Porque esse sentimento, ele é pecado.
pecado. Inveja é pecado, crianças. Pecado é assim, ó, faz assim com a tia, ó. Pecado é tudo aquilo que eu penso, que eu falo e que eu faço que desagrada a Deus. Então os irmãos de José sentiam inveja, ciúme, ficava com muita raiva dele, porque o seu pai tinha uma preferência. Seus irmãos aprontavam muita coisa ruim, muitas coisas que desagradavam o seu pai e a Deus, e José acabava contando tudo para o seu pai. Por quê? Porque José era um homem, um menino bom, um menino que buscava sempre fazer e agradar a Deus e ao seu pai. E certo dia seu pai deu uma túnica bonitona, crianças. Uma túnica de mangas longas, todo modinho, José, olha aí, ó. E aí, crianças, essa túnica bonitona que José ganhou, causou o quê? Mais inveja a seus irmãos. Seus irmãos ficaram com mais raiva, mais inveja de José. E certo dia, seus irmãos foram apacentar as ovelhas, foram para o campo lá, né, cuidar do rebanho de seu pai. E aí José estava em casa e seu pai pediu para que ele fosse lá onde seus irmãos estavam, cuidando das ovelhas, ver se estava tudo bem com as ovelhas, com o rebanho e com seus irmãos. E ele foi. Ele foi olhar lá se estava tudo ok. Ao meio do caminho ele se perdeu, mas ele encontrou com um homem e o homem disse aonde é direção aonde seus irmãos estavam. Então ele acabou chegando lá onde seus irmãos estavam. E quando seus irmãos avistou ele de longe, começaram a tramar contra José, crianças. Que irmãos maus, hein, crianças? Você imagina o quanto José tem sido zombado, passado em coisas difíceis, mas José ele não desanimava, porque ele sabia que o Senhor estava com ele, ele sabia que o Senhor não o abandonava. E aí aqueles irmãos dele começaram a clamar, vamos matar José. E nós falamos para o nosso pai que ele foi comido pelo animal selvagem. Só que um dos irmãos de José não concordou, disse assim, não vamos sujar nossas mãos, né? Vamos jogar apenas ele aí nesse poço, nessa cisterna. E nesse poço, crianças, nessa cisterna, não tinha água. E aí, lá vem José se aproximando cada vez mais. Aí ele diz assim, ó, lá vem o tal sonhador. E logo que José chegou perto deles, eles arrancaram a túnica de José e jogaram ele num poço. E ficaram ali, conversando. E naquele período que eles estavam ali, passou umas pessoas, uns viajantes que vinham, uns ismaelitas, que eles estavam indo em direção ao Egito. E aí eles pensaram assim, um deles pensou assim, vamos vender José para eles como escravo, e além de nós se livrar de José, nós ganhamos um dinheirinho. E assim foi o que eles fizeram. Tiraram José do poço e venderam para os ismaelitas. Vendeu para ele como escravo e ele acabou levando José para o Egito. E aí seus irmãos voltaram para casa e quando chegaram em casa, aí eles lá onde eles estavam, né? Eles mataram o animal, esfregaram a sua túnica lá no sangue do animal, do cabrito, e levaram para o seu pai. Disse assim, talvez essa túnica é de José. E aí o seu pai reconheceu que realmente era de José. E seu pai entrou em profunda tristeza por ter perdido o seu filho, achando que o animal selvagem tinha comido. E chegando lá, crianças, José foi comprado pelo um oficial da guarda de Faraó, que o nome dele era Potifar. E Potifar levou José para a sua casa. Chegando lá, ele viu que tudo que José fazia, ele era abençoado. Tudo que José colocava sua mão, ele prosperava. E aí Potifar botou ele como mordomo de sua casa, colocou tudo em suas mãos para que José tomasse de conta. E Deus fez muito o Potifar prosperar, porque pela vida de José, pois José era um homem de Deus, um homem bondoso. Tudo que José fazia, o Senhor fazia ele prosperar. E aí teve um certo dia, crianças, que a mulher de Potifar
ela começou a se interessar por José. Que coisa feia, hein, crianças? Isso não agrada a Deus. E ela começou a gostar de José. E um certo dia José estava entrando dentro da casa para fazer os seus afazeres. Ela tentou agarrar José, só que José logo saiu e disse: não, minha senhora, isso não pode, isso não agrada o meu Senhor, isso não agrada o meu Deus. E José saiu de perto dela. Só que quando José saiu da presença dela, ficou em suas mãos a capa de José. E aí o que ela fez? Ela acusou José injustamente, começou a gritar. Quando seu marido chegou, falou um monte de mentira, que José tinha agarrado ela à força. Aí Potifar acreditou e ficou com muita raiva de José e jogou ele na prisão. E aí José foi preso. Só que José não desanimou, crianças, porque José sabia que o Senhor estava com ele. E aí ele começou a fazer os seus trabalhos lá dentro da prisão, e o carcereiro viu que tudo que José fazia, tudo que o José organizava, ele era abençoado. Viu que o Senhor estava com José. Então botou todas as coisas lá da prisão nas mãos de José. E José começou a organizar, José começou a tomar de conta dos presos e tudo ia muito bem. Por quê? Porque o Senhor estava com José. E chegou 2 presos lá, que era o padeiro e o copeiro de Faraó. Eles fizeram algo que desagradou lá Faraó e Faraó mandou eles presos. E aí eles ficaram aos cuidados de José. E José, certo dia, foi lá perto deles e eles estavam tristes. E aí José perguntou o que tinha havido. Eles disseram que tinham tido um sonho, mas que não conseguiram interpretar, ninguém conseguiu interpretar o sonho dele. E aí José falou: só o Senhor. E José pegou, interpretou, porque o Senhor estava com José. E ele falou tudo que o sonho deles queria dizer. E um dos sonhos, que era o do copeiro, ele falou assim, quando ele terminou de interpretar o sonho do copeiro, ele falou: olha, quando você estiver lá com o Faraó, não esqueça de mim. E assim como José tinha interpretado o sonho deles, se cumpriu. Só que aí, quando o copeiro estava lá com o Faraó, ele esqueceu de José. E aí José passou mais um bom tempo na prisão. Até que o Faraó teve uns sonhos, criança. Ele sonhou que 7 vacas gorda, bonita, famosa, e depois sonhou com 7 vacas magra, feia, desnutrida, que comia essas 7 vacas gordas. E sonhou com 7 milhos bonitos e 7 milhos feio, queimado, que era o mesmo significado das vacas. Ele chamou várias pessoas, vários sábios ali do reinado dele, e ninguém conseguiu interpretar o sonho dele. E aí foi quando o copeiro, crianças, lembrou de José. Falou: meu senhor, eu conheci um rapaz lá na prisão, quando o senhor me mandou me prender, e eu tive um sonho, eu e o padeiro. E assim como a gente sonhou e falamos, contamos para ele, ele interpretou e aconteceu. Porque o Senhor estava com José. E aí ele disse: pois chama lá esse rapaz. E mandaram pegar José na prisão. E José foi até Faraó. E Faraó contou das vacas gordas, bonitas, e depois vieram mais 7 vacas magras, comeram as gordas, contou dos milhos bonitos e dos milhos magros, feios. E aí ele interpretou e disse que as vacas gordas, bonitas, assim como os milhos, eram 7 anos de fartura, de muita abundância no reinado de Faraó lá no Egito, que ia ter muita comida, muito de tudo, um pouco. E as 7 vacas feias, magras, os 7 milho queimado, era 7 anos de fome, 7 anos de escassez. Aí falou para o rei, para Faraó, que ele procurasse alguém sábio para
tomar de conta, organizar tudo isso para que quando viesse o tempo de fome, eles não sentissem falta de nada, que eles guardassem um pouco de tudo para esses 7 anos de escassez, 7 anos de fome. E aí o rei Faraó viu que o Senhor estava com José, porque José estava a todo momento, crianças. Todo momento ele não desanimou, o Senhor estava com ele, o Senhor não tinha o abandonado. E aí ele pegou, colocou José como governador do Egito. José tinha passado por zombaria, tinha passado por piada, foi jogado num poço, foi acusado injustamente. Mas José não desanimou porque ele sabia que o Senhor não tinha o deixado, ele sabia que o Senhor não tinha abandonado, ele sabia que Deus estava com ele. Tudo que ele fazia, ele prosperava. Mesmo em meio àquelas tribulações, aquelas dificuldades, ele sabia que o Senhor estava com ele. E aí ele se tornou governador do Egito. Aí, crianças, faltou em outros lugares, estava faltando alimento. E aí o pai de José, que pensava que ele estava morto, disse aos filhos, aos outros filhos, aos outros irmãos de José. Disse assim, olha, lá no Egito não está faltando, né? Então vão lá e compre alimento para nós que o nosso está acabando. E aí mandou eles lá comprar no Egito, né, o alimento, e quando chegaram lá, eles se deram de cara com quem? Eles nunca queriam imaginar que José tinha se tornado o governador do Egito, pois ele tinha saído de lá como quê? Como escravo. Viu como Deus estava a todo momento, não tinha abandonado José? E aí, chegando lá, após eles reconhecer, passou todo um processo entre José e seus irmãos, e ele se viu o quê, ó? Os irmãos prostrados diante de José. Lembra do sonho de José? Que ele viu os feixes dos seus irmãos se prostrando diante dele? Olha aqui, se tornou real. Eles se prostraram porque José era o governador do Egito. E José perdoou, crianças. Ele falou quem ele era e seus irmãos lhe pediram perdão. Eles se perdoaram, eles se abraçaram, eles ficaram muito felizes, né? Seus irmãos ficaram muito felizes porque sabiam o quanto o pai deles, Jacó, tinha sofrido pensando que José tinha morrido. E aí José, ele pede para ir buscar o pai, ele muito se alegra quando chega diante de José e vê que José não morreu, que José está vivo, e não só vivo, como governador do Egito. Viu que maravilha? Deus estava todo momento com José. Deus não tinha abandonado José. Assim como ele não lhe abandona, ele nunca vai lhe deixar, ele nunca vai lhe abandonar, assim como diz a palavra dele. Eu não sei o que você passou, o que você possa estar passando, mas o Senhor diz, eu estou contigo, eu não te abandono, eu não vou te deixar. Amém? Gostou da história de José? Viu como homem valente esse José? Mesmo diante de tudo que ele passou, da zombaria, das acusações, ele não desanimou, ele estava fiel a Deus, aleluia. Então você continue fiel ao Senhor, que o Senhor é com você, amém? Vamos orar para encerrar mais esse Devocional Kids maravilhoso, mais essa história maravilhosa que nós aprendemos de Deus. Amém. Abaixe sua cabeça, feche seu olho e ore ao Senhor. Senhor, meu Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha dar força a cada criança, Senhor, que nos assiste nesse momento. Eu não sei qual a situação que elas possam ter passado ou está passando, Senhor, mas que elas venham, Senhor, saber que o Senhor nunca vai os deixar, Senhor, que o Senhor nunca vai os abandonar. Diz assim a tua palavra. Que elas se sintam, Senhor, amado e protegido. Que elas venham, Senhor, saber que elas têm um Pai lá no céu, que a ama e que cuida de cada uma delas. Assim eu te oro e te agradeço. Amém! Beijo, crianças. Até a próxima!
Bom dia, crianças! Tudo bem com você? Comigo está ótimo. A palavra de Deus fala que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Você está feliz? Que bom! Neste dia eu quero te desejar um ótimo dia na presença de Deus, um dia abençoado. Não esquece de ser obediente, criança, de fazer o que a mamãe e o papai pedem, de fazer as tarefinhas, de ser uma criança assim, ó. Vocês querem ficar assim ou assim? Eu quero ficar assim, tanto para agradar o coração do meu pai e da minha mamãe, como para agradar o coração de Deus. Sim, crianças, você também quer isso? Pois obedece, tá bom? Inclusive, vamos comentar um pouco sobre a história de hoje. Que história é ela? Você pode me falar? A história de José. E José era assim, gente. Ele também queria agradar o coração de Deus. Inclusive, por essa obediência de José, ele se tornou governador. Gente, José, ele fazia as coisas para agradar a Deus. Que bom, né? E ele também agradava o pai dele. Inclusive, teve uma vez que o papai de José fez uma túnica para ele, que despertou até ciúme entre os irmãos, não foi? Mas, sem mais delongas, vamos fazer a nossa arte? Você gosta das nossas artes? Então fique aí comigo até o final do vídeo. Curte e compartilha para que outras crianças também consigam fazer, tá bom? E para a arte de hoje, nós vamos precisar de um rolinho de papel higiênico, canetas coloridas, um círculo branco para fazer o rostinho, tesoura, cola e olha só, eu cortei um retângulo verde para fazer a túnica de José. Vamos montar? Muito bem, olha só. Primeiro nós vamos pegar a cola e colar o rostinho, esse círculo branco, tá? Olha só. Vou colar e vou te mostrar, tá? Só um minutinho. Eu achei lindo. Olha só. Nós também vamos colar a roupa de José. Você pode colar, gente, ou somente amarrar, né, com um pedacinho de fita. Eu vou mostrar pra você. É só colar. Ó, coloca, cola do lado e do outro. Olha só. Encaixa a roupinha dele bem assim. Ou você espera secar, ou você pode amarrar. Eu vou amarrar o meu, pra ficar bonito, bem assim. Só um minutinho. Olha só. E agora nós vamos desenhar o rosto de José, tá bom? Eu vou usar a canetinha vermelha para fazer a boquinha. E a caneta preta para fazer os olhos, nariz e o cabelo. Olhos, nariz e o cabelo. Que lindo! Olha só como ficou. Vocês gostaram? E aí você pode recontar essa história também, tá bom? Beijo, crianças, amo vocês. E espera que amanhã às 10 horas tem mais, tá bom? Beijos.